O campo está observando. Agora. Enquanto você lê, pensa, respira. Não como um espelho distante, mas como uma pele invisível que reage a cada impulso seu, pensamentos, emoções, gestos sutis. Tudo o que você emite retorna, amplificado. E é nesse ponto que a maioria se perde, acreditando que está parada, quando, na verdade, está vibrando fora de sintonia. Há um limite silencioso que separa o esforço da coerência. E quase ninguém o atravessa. Você já sentiu como se o dia inteiro fosse feito de repetições, como se nada realmente se movesse, mesmo quando você está tentando mudar tudo? Essa é a frequência te observando, esperando que você se lembre de que ela nunca deixou de responder. Só que, quando o corpo vibra em ruído, o universo responde com ecos distorcidos. Imagine-se dentro de uma sala onde cada pensamento é uma nota. A maioria toca desafinada, em pressa, em medo, em dúvida. E o resultado é uma sinfonia que o próprio emissor não consegue ouvir. É por isso que tantos se sentem cansados mesmo sem correr, vazios mesmo cercados de estímulos, ansiosos mesmo em silêncio. A energia não se perde, ela se embaralha. Mas existe um ponto de inflexão. Um instante quase imperceptível em que o campo muda de direção. É quando você para de tentar empurrar a realidade e começa a ajustar o seu próprio ritmo. O ar entra, o coração desacelera, e algo invisível, porém palpável, se realinha. O relógio interno volta a marcar o tempo do universo, e a realidade, finalmente, responde. O que aconteceria se, em apenas 24 horas, você sintonizasse sua energia ao ponto de o campo inteiro reorganizar-se ao seu redor? Não como magia, mas como um ajuste natural, inevitável. A cada respiração, você emite uma frequência que define o que atrai, o que repele, o que permanece. E o que você sente agora, medo, clareza, paz ou caos, é o código que está sendo transmitido neste exato instante. Talvez o verdadeiro mistério não seja como elevar sua frequência, mas como sustentar a lembrança de que você já é o campo que observa. O turno começa agora. A mudança não virá de fora. Ela começa no momento em que você decide parar de correr e, finalmente, escutar o som da sua própria energia. Você sente o campo responder, mesmo sem entender como. Há uma vibração sutil no ar, como se algo, do lado de fora e dentro de você ao mesmo tempo, observasse cada pensamento, cada pausa, cada suspiro. E, ainda assim, a mente tenta controlar o que não nasceu para ser controlado. Ela quer prever, calcular, forçar o ritmo. Mas o campo não obedece a ordens. Ele espelha estados. É por isso que, quando você pensa em mudar sua vida, mas continua respirando como quem foge, a realidade se mantém imóvel. Porque o universo não ouve palavras. Ele ouve frequências. E o corpo fala essa língua antes de qualquer pensamento. É uma conversa silenciosa entre o coração e o campo, e ela acontece o tempo todo, quer você perceba ou não. Pense nas últimas 24 horas da sua vida. Quantas vezes você respirou consciente do que sentia? Quantas vezes notou o que o seu corpo estava dizendo, enquanto a mente disparava pensamentos em todas as direções? É aí que o campo se confunde. Ele recebe múltiplos sinais e, sem um padrão claro, devolve ecos misturados, coincidências que parecem aleatórias, emoções que surgem sem aviso, decisões que escapam da lógica. A verdade é que cada um de nós está constantemente transmitindo. Cada emoção é uma frequência. Cada memória, um fragmento de código. E é por isso que alguns dias parecem pesados, mesmo em silêncio, há ruído no ar. Outras vezes, o mundo parece conspirar a favor, e tudo flui com uma naturalidade quase assustadora, a coerência. A diferença está no estado, não no esforço. Quando o corpo e a mente entram em sintonia, algo muda na textura do tempo. As horas parecem mais lentas, mas cheias. As pequenas coisas, o toque da luz na pele, o som distante do vento, a pulsação no peito, começam a ter presença. É como se o universo começasse a te ouvir de verdade, depois de muito tempo em ruído. É nesse instante que muitas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sentem algo despertar, não fora, mas dentro. E, se você permanecer mais um pouco, vai perceber, o campo não está pedindo fé, nem força. Ele está pedindo atenção. Um tipo diferente de presença, que não precisa provar nada, apenas sustentar o próprio ritmo. A virada começa quando o silêncio deixa de ser ausência, e passa a ser o primeiro sinal de sintonia. Mas é nesse ponto que o conflito começa a doer de verdade. Porque quanto mais você tenta sustentar a nova frequência, mais o mundo antigo começa a reagir. Situações retornam, pessoas reaparecem,
Padrões que pareciam dissolvidos voltam à tona como ecos de um tempo que se recusa a morrer. E tudo isso acontece não para te punir, mas para testar a estabilidade do seu campo. É como se o universo quisesse saber: você realmente vibra diferente ou apenas deseja parecer diferente? Os primeiros sinais são sutis: uma conversa que te irrita sem motivo, um atraso inesperado, uma lembrança que surge no meio do silêncio. O campo provoca. Ele empurra o que estava escondido para que possa ser visto sob uma nova luz. E, se você observar com atenção, vai notar o contraste. O antigo se agita quando o novo começa a nascer. Há uma espécie de desconforto que acompanha cada salto de consciência. Um vazio entre o que você era e o que está se tornando. Nesse intervalo, o corpo quer voltar à velha frequência, porque ela é conhecida. O medo tenta traduzir o desconhecido como perigo. A mente corre, inventa urgências, tenta preencher o silêncio que o campo abriu. E é exatamente aí que quase todos desistem. Mas o que parece caos é, na verdade, um realinhamento. O campo reorganiza tudo o que não ressoa com a nova vibração. Pessoas se afastam, oportunidades se dissolvem, hábitos se revelam insustentáveis. A vida parece desabar, quando, na verdade, está se limpando. O ruído se torna mais alto antes de desaparecer, e esse é o sinal de que a sintonia está prestes a se estabelecer. Imagine um rádio tentando sintonizar uma estação distante. Primeiro, o chiado aumenta. Depois, uma nota aparece. Então outra, e, de repente, a música. Esse é o som da transição, incômodo, necessário, inevitável. A velha energia precisa ser ouvida antes de ser liberada. E, se você tiver coragem de permanecer nesse chiado, algo dentro de você começa a escutar um padrão que antes estava oculto. A cada respiração, o corpo se adapta à nova harmonia. O coração desacelera, mas pulsa com mais força. A mente hesita, mas começa a se render. A presença cresce como uma chama em câmara lenta, iluminando memórias, escolhas, intenções. É o momento em que a frequência antiga tenta se apagar, e o novo tom começa a emergir, ainda frágil, mas verdadeiro. E quando esse tom se estabiliza, o campo inteiro muda de cor, só que quase ninguém chega a ver esse instante. Porque ele exige uma rendição silenciosa, uma entrega total. E talvez seja justamente esse o ponto onde a verdadeira transformação começa a respirar. E então algo inesperado acontece. Quando você para de lutar contra o ruído, ele começa a se transformar em ritmo. Aquilo que antes parecia caos passa a ter uma cadência própria, quase bela, como se houvesse uma inteligência por trás de cada desordem. O incômodo que antes pesava se torna um tipo de ensinamento silencioso. E, pela primeira vez, o que era resistência começa a soar como convite. É nesse instante que você percebe: o campo nunca quis te testar, ele quis te ensinar a escutar. O universo não grita, ele sussurra. E quanto mais você tenta controlar o som, mais perde a melodia. Mas quando apenas ouve, sem exigir nada, o som se organiza sozinho, como o mar que se acalma depois da onda quebrar. Imagine o ar entrando em seus pulmões agora. Ele veio de árvores distantes, mares, respirações antigas. Carrega memórias de quem viveu antes e vibrações de quem ainda está por vir. Cada molécula é uma mensagem que o campo envia, e você responde sem dizer uma palavra. É nesse diálogo invisível que sua frequência se eleva, não por esforço, mas por lembrança. Muitos chamam isso de despertar, mas talvez seja apenas um retorno. Um retorno àquilo que sempre esteve ali, só que abafado pelo ruído das tentativas. A mente busca resultados, o coração busca ritmo. E quando ambos se alinham, a realidade muda de tom, mesmo sem mudar de forma. A vida continua a mesma, mas tudo nela parece diferente. Há algo sagrado na simplicidade desse processo. A cada respiração, você deixa de reagir e começa a participar. E quanto mais participa, mais sente que o mundo responde na mesma medida. É um eco gentil, uma confirmação silenciosa de que algo em você tocou o centro do campo. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como quem marca uma lembrança sagrada no ar. Mas a verdade mais profunda ainda está por vir. Porque esse estado não é estático, não é um destino, é um pulso vivo, um batimento que se renova a cada instante. Há camadas da frequência que ainda não foram tocadas, territórios da consciência que só se revelam quando o silêncio se torna pleno. E é para lá que o campo começa a te conduzir, devagar, como quem segura a mão de alguém prestes a atravessar o véu do visível. Mas é aqui que o paradoxo se revela. Quanto mais sua frequência se eleva, mais você percebe o peso das camadas antigas que ainda vivem em você.
Emoções guardadas, pensamentos recorrentes, pequenas dores que insistem em voltar como se pedissem para ser ouvidas pela última vez. A elevação não apaga o que foi esquecido, ela ilumina. E a luz, quando chega, mostra tanto a beleza quanto a poeira. Você começa a notar que cada lembrança tem uma vibração própria. Algumas brilham, outras drenam. Há memórias que parecem pulsar com gratidão, e outras que carregam o eco de um medo ancestral. Nada disso é erro. É apenas o campo revelando as notas dissonantes que precisam ser afinadas antes que a música possa continuar. Às vezes, essa revelação dói. É como se o silêncio que antes trazia paz agora se tornasse um espelho, e nele você visse tudo o que ainda não quis enfrentar. As verdades que evitou, as emoções que mascarou, as palavras que engoliu. Tudo se apresenta, uma a uma, não para te ferir, mas para ser devolvido à harmonia. Porque não há frequência elevada sem honestidade com o que vibra dentro de você. E é nesse confronto que a transformação se torna real. Você sente o medo tentando segurar as bordas do antigo, mas há uma coragem sutil crescendo por baixo dele. Uma chama calma, que não queima, purifica. Ela não precisa de certezas, apenas de entrega. E quando você permite queimar o que já não serve, algo novo começa a se formar nas cinzas. Imagine-se diante de uma fogueira, o ar morno tocando seu rosto. As chamas dançam, e, por um instante, tudo que era peso se transforma em calor. As emoções densas se elevam em forma de fumaça, subindo em espirais lentas, desaparecendo no escuro. É o mesmo que acontece dentro de você quando aceita sentir sem fugir. O campo entende, responde, reorganiza. Há um instante, quase imperceptível, em que o coração e o silêncio respiram juntos. E nesse espaço, o medo se dissolve. Ele não é derrotado, apenas perde importância. A vida se expande, e o tempo parece pausar, como se o universo observasse seu novo estado e aguardasse o próximo passo. Mas há algo que o campo ainda não revelou. Um segredo que se mostra apenas quando você está pronto para escutar o som por trás do som. E talvez seja esse o ponto em que tudo começa a mudar, não por milagre, mas por sintonia. É nesse ponto que a realidade começa a responder de formas que desafiam toda a lógica. Pequenos acontecimentos se alinham como se obedecessem a um ritmo invisível. Pessoas que você não via há anos aparecem no instante exato em que um pensamento sobre elas cruza sua mente. Portas se abrem, sinais se repetem, coincidências deixam de parecer acaso. Mas junto com essa sincronia vem algo mais sutil, a sensação de estar sendo observado, não por alguém, mas por algo. É como se o próprio campo estivesse te estudando, testando a pureza da sua intenção. Ele devolve tudo o que você emite, sem julgamento, apenas com precisão. E então, cada pensamento se torna um gesto, cada emoção, uma semente. A vida se transforma em um espelho quântico que reflete não o que você diz querer, mas o que realmente vibra em você. Há dias em que isso traz êxtase. Você sente o poder da criação pulsar em cada célula, percebe que sua energia realmente molda o mundo. Mas há outros em que o reflexo é desconfortável, quando o espelho mostra impaciência, medo, falta. O mesmo poder que constrói também expõe. E essa dualidade é o preço da consciência. Imagine andar por um corredor de espelhos infinitos, cada um refletindo um aspecto do que você é, do que foi, do que ainda teme ser. Alguns brilham com cores que você mal consegue descrever, outros revelam sombras que você acreditava ter deixado para trás. A jornada quântica é essa travessia silenciosa, encarar o reflexo sem se perder nele. A esperança nasce da percepção de que cada sombra é também uma passagem. Que cada dor contém um código de expansão, cada queda uma instrução de alinhamento. O medo tenta fechar o caminho, mas a curiosidade abre frestas na escuridão. É através dessas frestas que a luz entra, não como resposta, mas como lembrança de que ela sempre esteve ali. Você começa a entender que elevar a frequência não é escapar da densidade, mas abraçá-la até que ela se transforme. Que a escuridão não é inimiga da luz, é o espaço onde a luz aprende a nascer. O campo observa, paciente, esperando o momento em que você para de lutar e apenas sente. E quando isso acontece, o ar muda. A percepção se expande. Tudo parece respirar com você, o chão, o tempo, o próprio silêncio. Há um ponto de calma que se instala no meio da tensão, como o centro de um furacão. E nesse ponto, onde tudo se move e nada se apressa, algo sagrado se aproxima. Um pressentimento, quase uma promessa. O prenúncio de que a verdadeira mudança ainda não começou, mas já está a caminho. Com o tempo, você começa a notar que o campo responde mais rápido. As coincidências se tornam quase imediatas, os sinais mais nítidos.
Uma ideia pensada pela manhã retorna em forma de oportunidade à noite. Uma emoção reprimida ecoa como um imprevisto no dia seguinte. É como se a realidade testasse sua coerência, medindo a distância entre o que você sente e o que você emite. Cada ação passa a ter um retorno quase instantâneo, não como punição ou prêmio, mas como ajuste fino. A vida, então, se revela como um laboratório de vibração. Tudo o que você faz, cada palavra, cada gesto, cada pensamento, é um experimento. E o resultado nunca é aleatório. Quando a frequência está limpa, o campo flui em sincronia. Quando está distorcida, a realidade se torna densa, atrasada, quase opaca. Nada some, nada se perde. Tudo volta, como ondas batendo em rochas invisíveis. Às vezes, esse reflexo é generoso. Pessoas certas cruzam seu caminho, projetos florescem com leveza, ideias brotam como se o universo cochichasse direções no seu ouvido. Outras vezes, o campo devolve silêncio. Portas que pareciam abertas se fecham sem explicação, mensagens ficam sem resposta, o tempo parece parar. Mas até isso é sinal. O campo não está te punindo, está te calibrando. Ele retira o excesso, força o recolhimento, faz o som cessar para que você escute o ritmo interno novamente. Você percebe que há um padrão. Quando age com intenção, mas sem ansiedade, as coisas se movem. Quando força, tudo trava. Quando observa, tudo se organiza. A dualidade se repete como um mantra: ação e reação, emissão e retorno, força e fluxo. É o jogo sutil da criação. E dentro desse jogo, surge uma nova consciência. Você nunca foi apenas jogador, é também o tabuleiro, o campo e a própria energia que o move. O que chama de resultado é apenas o espelho do seu estado interior em um momento específico. Se muda o estado, o reflexo muda junto. E talvez seja por isso que tantas pessoas, ao perceberem isso, sentem vontade de registrar o instante em que compreenderam, como quem deixa uma marca, um pequeno sinal de que algo dentro delas acordou. Mas o campo ainda tem mais a mostrar. Porque toda sintonia exige manutenção. A frequência não se eleva e permanece. Ela pulsa, oscila, se renova. O segredo não é alcançar o topo, mas aprender a dançar com a oscilação sem perder o centro. E é nesse equilíbrio entre o movimento e a pausa que o verdadeiro poder começa a se revelar, silencioso, constante, aguardando apenas que você esteja disposto a escutá-lo de novo. Mas quando o campo começa a responder com mais intensidade, algo curioso acontece. As bordas entre o dentro e o fora começam a se dissolver. A linha que separava o pensamento da realidade se torna tênue, quase imperceptível. Você pensa em alguém e sente o telefone vibrar. Uma decisão íntima, tomada em silêncio, parece redesenhar os acontecimentos de um dia inteiro. É nesse ponto que a mente tenta recuperar o controle, quer entender, rotular, medir. Mas o campo não se explica, ele apenas reflete. E é aqui que o verdadeiro desafio começa. Porque, junto com o poder da criação, vem a responsabilidade pela vibração que sustenta tudo. Não basta desejar com força, é preciso sustentar o estado que dá forma ao desejo. E esse é o ponto onde muitos desistem, quando percebem que elevar a frequência não é um feito isolado, mas um compromisso diário com a coerência entre sentir, pensar e agir. Imagine acordar e perceber que cada gesto carrega um eco energético. O modo como você se levanta, a primeira palavra que pronuncia, a forma como toca o chão, tudo emite um sinal. E o universo, como um lago silencioso, responde às mínimas ondulações. Essa consciência muda tudo. Torna impossível viver no automático. É como caminhar sobre vidro fino. Cada passo é um voto de atenção. Mas também há beleza nisso. Porque, ao mesmo tempo em que a consciência pesa, ela liberta. Quando você percebe que tudo está vivo e responde, o mundo deixa de ser cenário e se torna um parceiro. A chuva não cai por acaso. Ela responde a uma necessidade que você talvez não tenha percebido. O atraso, o desencontro, o silêncio, todos são mensagens que te reposicionam no compasso da criação. Há momentos em que a clareza chega como um sopro. Você entende, sem palavras, que o campo não quer que você lute para controlar a realidade, mas que se alinhe com o fluxo que já está em movimento. Que a frequência se sustenta não na força, mas na rendição lúcida. E, de repente, você percebe que as coincidências que antes te surpreendiam agora parecem naturais. O que era milagre vira lógica invisível. Ainda assim, há incerteza. O campo não revela tudo de uma vez. Ele testa sua confiança, oferece silêncio quando você busca respostas, curva o caminho quando você espera a linha reta. Mas há sabedoria nisso também. Porque é nesse espaço entre a dúvida e a fé que a frequência se solidifica.
É o intervalo onde o som nasce, o respiro antes da nota, e o universo inteiro parece prender a respiração com você, aguardando o instante em que você escolhe permanecer presente, mesmo sem entender tudo. E então vem o silêncio, aquele que não é ausência de som, mas o espaço onde tudo escuta. É ali que você começa a perceber que o campo não responde às palavras, mas ao estado por trás delas. A vibração não nasce do que se diz, e sim do que se sente quando ninguém está olhando. A mente tenta racionalizar, busca padrões, procura entender como isso acontece, mas o mistério se sustenta justamente no fato de não poder ser medido. É como tentar aprisionar o vento com as mãos. Quanto mais força se aplica, mais ele escapa. Nesse ponto, a jornada deixa de ser sobre aprender e passa a ser sobre lembrar. Lembrar o que é estar em sintonia com algo maior. Lembrar que a realidade não é algo externo esperando ser moldado, mas um reflexo em movimento, pulsando junto com o que você emite. Há uma quietude que se instala quando essa lembrança emerge. É uma pausa entre a ação e o resultado, onde o universo se reorganiza antes de devolver a próxima cena. Mas essa pausa não é simples. Ela traz desconforto. Tira a armadura da pressa, obriga o corpo a desacelerar. A mente se agita, tenta preencher o vazio, mas o campo não responde à agitação, ele responde à entrega. E é nessa entrega que o invisível começa a trabalhar. As peças que pareciam dispersas encontram encaixe. As respostas que antes vinham em ruído agora chegam como intuições claras, discretas, mas precisas. Imagine estar diante de uma janela embaçada. Você vê formas, mas não consegue distinguir o que está do outro lado. A cada respiração consciente, o vapor se dissipa um pouco mais. E quando finalmente o vidro clareia, você percebe que o que via fora sempre esteve dentro. O reflexo e o mundo eram apenas dois lados do mesmo campo vibrando em uníssono. Ainda assim, nem tudo é luz. A clareza traz também o peso da responsabilidade. Você percebe que cada distração, cada ressentimento, cada pensamento inconsciente tem força criadora. Que a mesma energia que atrai beleza pode, se mal direcionada, gerar caos. E essa constatação não vem para punir, vem para amadurecer. Porque entender o poder é diferente de saber usá-lo. Há um ponto em que o aprendizado se transforma em reverência. Você já não tenta comandar o fluxo, apenas o acompanha, com respeito de quem sabe que está lidando com algo sagrado. Luz e sombra deixam de ser opostos, tornam-se ritmos de um mesmo movimento. O progresso passa a incluir o recuo, a confiança, a dúvida. E dentro desse equilíbrio frágil e perfeito, você compreende que elevar sua frequência não é subir, é afinar-se. E quando o ar se torna leve, quando o corpo parece flutuar e a mente silencia, há um instante breve, quase imperceptível, em que tudo se alinha. Nenhum som, nenhuma resposta. Apenas presença pura, o prelúdio de algo que ainda está nascendo, mas que já começou a te transformar. Há um momento, depois de tanto observar o invisível, em que você percebe, a realidade não estava te testando, estava te treinando para ver. Cada silêncio, cada atraso, cada desconexão aparente foi um convite para voltar ao centro, para escutar o ritmo mais profundo que pulsa dentro e fora ao mesmo tempo. O campo nunca te deixou à deriva. Apenas esperava que você estivesse maduro o bastante para reconhecer a linguagem que sempre esteve ali, escrita nas entrelinhas dos acontecimentos. Tudo o que parecia caótico começa a se encaixar. O que antes doía agora revela propósito. O que se perdeu abre espaço para algo mais alinhado. A energia se reorganiza, não por esforço, mas por coerência. É como se o universo, finalmente, respirasse contigo, e em cada exalação, uma nova versão de você surgisse. Imagine caminhar por um corredor escuro e, a cada passo consciente, pequenas luzes se acendendo sob seus pés. Não havia mapa, nunca houve. A própria caminhada era o mapa sendo desenhado em tempo real. Essa é a natureza da frequência. Ela não te mostra o caminho todo, apenas o próximo passo. E, ainda assim, isso é tudo que você precisa. Há poder em entender isso. Porque a partir daqui, você não busca controlar o campo, mas conversar com ele. Você respira diferente. Observa antes de reagir. Permite antes de forçar. E o reflexo muda. A vida passa a responder com mais precisão, como se o próprio universo reconhecesse a tua assinatura vibracional. É nesse ponto que o ordinário se torna sagrado. Um copo d'água, um olhar, um suspiro. Tudo ganha densidade, significado, coerência. Você descobre que elevar a frequência não é subir uma escada, é dissolver as paredes. É lembrar que você nunca esteve separado do todo, apenas distraído da harmonia que já era sua por direito. O campo sempre observou, mas agora ele participa.
O que antes parecia aleatório se transforma em diálogo vivo, constante, sensível. E talvez seja por isso que quem chega até aqui sente algo diferente. Não é só entendimento, é ressonância. É como se algo dentro de você respondesse: eu lembro. Porque no fundo, sempre soube, sempre sentiu. Apenas precisava de uma linguagem que traduzisse o que o silêncio vinha dizendo há muito tempo. Então, se essa lembrança tocou algo em você, deixe um sinal, um gesto pequeno, quase invisível, mas verdadeiro. Escreva uma palavra que resuma o estado que escolhe sustentar a partir de agora. Gratidão, clareza, confiança. O nome pouco importa. O que importa é o som que essa palavra emite quando nasce do coração. E que, ao sair daqui, você não leve só palavras, mas a vibração que elas despertaram. Respire com presença. Pense com ternura. Haja com intenção. Porque o campo continua te observando, e agora, finalmente, ele está pronto para responder na mesma frequência que você escolheu vibrar.